lá para a nossa próxima aula, agora de história. Vejam só, vocês vão pegar o livro de vocês, de história, na página 226, tá certo? E vamos compreender um pouco sobre os imigrantes no Brasil. Primeiro vamos entender o que são imigrantes, né? Vocês já se depararam com essa palavra, tenho certeza que várias vezes, agora vamos entender. Imigrantes no Brasil. Você já ouviu falar em imigrante? É uma pessoa que sai do lugar de onde nasceu e vai morar em outro país em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Então, a partir do momento que eu saio daqui do meu país e eu vou para outro país, não é outra cidade dentro do Brasil, é outro país. Então, lá eu sou chamada de imigrante, certo? Muitas vezes, na terra natal é a terra onde a gente nasce. Terra natal dessa pessoa, há conflitos, perseguições religiosas e políticas ou crises econômicas. Esses motivos levaram milhares de famílias de diferentes partes do mundo a buscar uma vida melhor no Brasil. Esses imigrantes contribuíram para formar a sociedade brasileira que conhecemos hoje. Então, aqui no Brasil, nós temos também, além do pessoal que veio da África, né? Lembra que eu falei a vocês? Os africanos que vieram como escravizados. Nós temos outros povos também, que são os imigrantes. Quais são esses povos? Vamos conhecer alguns. Os portugueses. Você já estudou que os portugueses foram os colonizadores do Brasil e fundaram as primeiras cidades. Com os povos indígenas e africanos, eles são considerados os principais formadores de nossa sociedade, porque se foram eles, né, que vieram ao Brasil e teve toda aquela revolução, aquele contato com os índios, então eles foram os fundadores, eles que formaram junto, né, primeiro foram os índios, vieram os portugueses, em seguida os africanos e aí consequentemente nós iremos conhecer os outros povos. Eles são considerados os principais formadores de nossa cidade. Além da língua portuguesa, as heranças deixadas pelos portugueses podem ser encontradas na arquitetura das igrejas, na religiosidade da população, na culinária, nas festas e nas artes, certo? Então, eles também deixaram de herança algumas coisas que foram essas, né? E nas artes também. Observem aí abaixo de vocês, ó, dê uma observadinha aí nessas imagens que tem aí tem dois portugueses, né? Mas aí nós temos três imagens, observem aí, tem assim, a primeira imagem tem as cavalhadas, são uma apresentação teatral realizada em Portugal e adotadas em algumas cidades brasileiras, cavalhadas. Tem aí o que significa isso, são algumas pessoas em cima do cavalo, fazendo algumas apresentações. E essa cavalhada surgiu em Portugal, como esses imigrantes portugueses vieram para o Brasil, eles deixaram isso de herança também para algumas pessoas, ou alguns portugueses que moram aqui também. Ao lado tem bacalhau, um dos alimentos utilizados na culinária portuguesa. Então foram os portugueses que trouxeram o bacalhau para cá também. Próximo, a influência portuguesa está nas casas e igrejas coloniais da cidade de Paraty. Então, na cidade de Paraty tem uma influência, ou seja, tem alguns prédios que são parecidos com alguns monumentos, alguns prédios existentes em Portugal, certo? Mais adiante, agora, nós vamos aprender um pouco também dos alemães. Aprendemos um pouco dos portugueses, agora os alemães. Depois dos portugueses, os primeiros imigrantes, ou seja, pessoas que vieram de outros países, né? Que chegaram ao Brasil há cerca de 200 anos, olhem quantos anos, foram alemães e suíços. Em 1818, os suíços fundaram colônias, onde hoje é a cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Então tem muitas pessoas, alguma população
que são alemães que moram nesse local. Eles foram chegando, né, de sua regionalidade e vieram para cá e ficaram ali naquele local. Mas existe em todo o Brasil, porque uma grande parte está ali. Os alemães chegaram em 1824 e concentraram-se no sul, onde fundaram a colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, gente, tem muitos alemães. Logo fundaram outras cidades, em Santa Catarina, como Blumenau e Joinville, que ainda hoje preservam a tradição alemã na arquitetura, na culinária e nas festas e no idioma. Então, em Santa Catarina, existe uma grande quantidade de pessoas que são alemãs e eles ainda continuam com as suas tradições que trouxeram de lá, que são as danças, as músicas, certo? E eles, até as roupas, quando eles vão se apresentar, eles se apresentam com essas roupas. Todos os anos em outubro, algumas cidades brasileiras de origem alemã, como Blumenau, celebram a Oktoberfest. Casas e prédios em estilo Eschimel podem ser encontradas em cidades como Joinville. Então, algumas pessoas, eu acredito que, eu já ouvi falar até na minha sala, que algumas pessoas já foram até Santa Catarina, e acredito que viram essas apresentações desses alemães já com essas roupas, e aí tem uma dança, né? Tem toda uma incrementação que eles fazem para lembrar da cultura deles, certo? Assim como os índios, né, tem a cultura deles, os africanos, que eu já falei aqui, que tem a cultura deles, também tem esses outros imigrantes que têm a cultura que trouxeram do seu país. Vamos continuar agora para a página, a próxima, né? Continuando, tem agora uma imagem, vamos ver o que foi que eles nos deixaram agora. Os portugueses deixaram, vamos ver o que foi que eles nos deixaram também. Eles deixaram o quê? Cuca é um bolo tradicional alemão. Então, todas as vezes que vocês forem para Santa Catarina, e Blumenau, Joinville, vocês escutarem esse nome, cuca é um tipo de um bolo, né, que eles trouxeram, foi originado de lá, da Alemanha. Oktoberfest foi aquela festa que eu acabei de falar, que é uma festa que ela acontece em outubro e ela é de origem alemã. Então, é uma festa muito bonita, certo? Eu vou enviar um vídeo para que vocês vejam como acontece essa festa, que é muito bonita lá em Santa Catarina, certo? Eu vou enviar um vídeo para vocês observarem, para quem nunca viu a roupa desses alemães, como que eles se apresentam, eu vou enviar o link e aí vocês abrem e vejam, certo? E também tem uma casa em estilo Eschimel, que é uma casa que eles constroem dessa forma lá também. Aqui está um pouco escuro, mas no livro de vocês dá para ver. Olha como ela é bonita. É uma casa como se fosse aquelas casas antigas mesmo, de forma triangular, né? Tudo bem bonitinho. Eles gostam tudo bem tradicional. E aí abaixo nós temos fique de olho no local. Pesquise se há alguma festa tradicional ou popular na sua região e faça um desenho ou cole uma imagem de festividade. Em nossa região, gente, qual é a festa? Vamos pensar em Simão Dias. Qual é a festa que acontece em Simão Dias todos os anos? Vamos pensar numa forma geral de uma festa. A quadrilha que acontece, né, todos os anos. Então, vocês podem pegar ou colar uma imagem de uma festa do São João, da quadrilha, já que nós estamos já nessa época do São João, nesse clima de São João, e colar aí, tá certo? Vamos agora fazer uma revisão. Vamos lembrar. Os índios foram quem? Os primeiros habitantes da nossa terra. Após os índios vieram quem? Os portugueses. Eles vieram para tomar essas terras dos índios, porque os índios já moravam aqui. Lembram? Os portugueses vieram, então encontraram essa terra, acharam que essa terra não tinha dono e aí pegaram todo o espaço. Após tudo isso, após eles tentarem esse acordo com os índios, e aí os índios acabaram, né, que alguns acabaram cedendo, né, aos apelos dos portugueses, vieram outras pessoas. Quem? Como os portugueses estavam precisando de obras baratas, né? E os africanos estavam sofrendo no local onde eles viviam. Então, esses africanos vieram para o Brasil para serem escravos. E ainda hoje eles são escravos? Não, mas na frente nós iremos conhecer. E conhecemos também alguma cultura africana. Quem foi que veio agora também?
Agora nós conhecemos um pouco dos portugueses, né? Eles vieram ao Brasil, mas não é que eles eram maus, eles mataram todo mundo, não, gente, calma. Né? Vieram, tentaram colonizar e aí fizeram acordo com os índios e agora estamos conhecendo o que foi que eles nos deixaram também. E quais foram os outros imigrantes? Os alemães, certo? Tem mais imigrantes? Tem vários imigrantes de outros países, mas hoje nós estudamos só esses dois, para que vocês não se confundam, para que vocês compreendam, certo, o conteúdo. Voltem o vídeo se não entenderam, ou leiam também o conteúdo, tá certo? E de história eu vou deixar só essa atividadezinha para vocês, já que vocês fizeram muita atividade hoje de português. Hoje é só um desenho, é até melhor que vocês desenhem, ao invés de vocês pesquisarem, porque vocês vão relaxando, aí vocês pintam com calma, fazem os desenhos que vocês quiserem, de acordo com o tema, que é o quê? São João, então desenham as bandeirinhas. Vejam aí, a festa tradicional da nossa região, tá certo? Então, por hoje, a nossa aula de história, eu acredito que foi compreendida por vocês, não é? E ó, um beijão, tá certo?